Olá, amiguinhos! Estamos aqui novamente com o desafio dos 100 filmes, né, da Abracine. Hoje é o 6º filme, O Bandido da Luz Vermelha. Bora lá? É um cinema perigoso, divino e maravilhoso. Porque eu preciso estar atento. Tudo suave, sua piranha. Eu não preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. Terceiro mundo vai explodir! Bandido da Luz Vermelha, né? Se você me acompanha aí na newsletter do e-mail, né, que tá aí embaixo, pra você se inscrever, que eu mando vários e-mails lá, ou se você me acompanha no Instagram também do desafio, que tá aí embaixo, né, segue lá e tal, eu sempre falo, né, que ele é meu filme brasileiro favorito, né, ele pode não ser o melhor filme brasileiro, pode não ser o mais importante, mas é meu filme favorito de todos os filmes brasileiros que eu já vi, porque eu gosto muito de tudo que ele faz, né, tudo que ele se propõe, né, ele é um filme anárquico, né, é um filme avacalhado, né? O personagem fala, se não dá pra fazer alguma coisa, vamos avacalhar, né? E aí o Rogério Sganzella, né, que é o diretor do filme, ele avacalhou geral, aí fez um filme super complexo e ao mesmo tempo não preocupado com nada, né? Preocupado com tudo e não tá preocupado com nada, né? Quer explodir tudo, né? É interessante que ele tem um manifesto sobre o filme, né? Geralmente eu não gosto muito dessas coisas, eu não gosto dos autores falando sobre sua própria obra, né? Porque acaba que limita um pouco a sua criatividade de interpretação, porque você acaba ficando preso ao que o cara falou, né? Você vai interpretar a coisa de uma forma incrível, uma coisa que você está pensando aí que, né? Cada pessoa tem suas leituras, porque cada pessoa tem sua vida, né? Essas coisas que ela passou, as coisas que ela compreende, né? Sobre o que mais que ela foca no filme. Um filme pode significar diversas coisas para cada uma das pessoas que assiste, né? E tal. E quando um diretor dá uma linha, fala o jeito que ele queria fazer, o que ele queria falar, né? Fica um pouco complicado, assim, né? Mas eu acho, né? Se você for ler aí, procura. Eu vou colocar aqui embaixo, tá aqui no link, né? Se eu lembrar, tá aqui o manifesto do Rogério Sganzella sobre o Bandido da Luz Vermelha. Ele, na verdade, faz uma explicação muito boa do filme, assim, porque ele fala mais geral, né? Ele fala de todas as influências, todos os diretores, né? Ele fala do Glauber Rocha, fala do Godard, fala do Murnau, fala do Buñuel, fala de Hitchcock, de Eisenstein, de todo mundo, né? Ele fala desses grandes, assim, né? Que você consegue ver muita coisa, né? Eu tenho até uma coisa engraçada, que eu vi esse filme antes de ver O Acossado, do Godard, né? O primeiro filme do Godard. E aí, quando eu fui ver O Acossado, tinha lá os letreiros, tinha aquela anarquia toda, né? Aquela maluquice, a cidade, a filmagem da cidade, as coisas passando, aquele tanto de cartaz, várias coisas acontecendo, é um bandido, o bandido tá fugindo pela cidade, tem a mulher, e aí várias coisas falaram, pô, muito, muito parecido, né? Muitas coisas de igual, assim, né? Mas não é uma cópia, não é um plágio, não é nada do tipo, né? Isso é uma besteira. É uma interpretação do Rogério Sganzella desse estilo de cinema, né? Muito baseado no que o Godard faz, junto também com o que o Glauber Rocha faz, né? E vendo esse geral, né? Do que estava acontecendo, que estava surgindo na época. O filme é de 1968. Para você ver, é o filme que a gente viu anteriormente, foi o Terra em Transe. Ele tem um esquema parecido, assim, na questão dos cortes, né? Na questão de ser frenético, né? Eu acho que eu falo muitas vezes no vídeo sobre ele, como o filme é frenético, né? Quando várias coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, que ele quer falar e quer passar muita coisa, e ele consegue passar com a câmera, né? O Rogério Sganzella tem um pouco disso, né? Apesar de que a câmera, ela se faz presente, com certeza, assim, tem um papel, né? Tem muitas cenas de lado, assim, e tal. Ela não é tão incrível quanto no filme do Glauber Rocha, né, no Terra em Transe, nem no do Godard, né, que o Godard ele gostava dos cortes, né, que o Glauber Rocha usava bastante também e tal, de te dar essa estranheza, né, de que você está dentro de um filme e tal. Ele não tem tanto isso, mas ele
ele tem um estilo, né? Ele tem esse formato, assim, e eu acho que ele eleva um pouco, né? Por exemplo, no Terra em Trânsito, o Glauber Rocha estava muito preocupado em falar de várias esquerdas, de falar de problemas políticos e toda a situação, né? E ele cria toda uma história política para ser meio que um espelho para o Brasil, né? E tal. E aí lá dentro ele joga todos esses elementos, né? Da câmera e do formato, de chegar perto das pessoas e tal, para meio que mostrar a ebulição do país de várias formas, né? Mas aí no Bandido da Luz Vermelho, que é só um ano depois, mas já é uma quebra dessa estética do cinema novo, né? Tanto que é conhecido depois, né? Foi conhecido como cinema marginal, né? O cinema feito em São Paulo, num local que era chamado de Boca do Lixo, né? Que ele até usa bastante isso lá, né? Que eles faziam esses filmes, assim, né? Um filme que ele ultrapassa esse cinema do cinema novo de combate e de mostrar coisas sociais, né, de lutas sociais e tal, mas ele continua com uma estética parecida, mas muito mais urbana, né, tanto que esse filme é completamente urbano, né, ele mostra, né, São Paulo num formato muito físico e real, né? A cidade participa demais do filme, né? Tem as ruas da cidade, os cartazes, né? Os cinemas, ele coloca muita coisa ali, né? Muito parecido com o que o pessoal na novela vague francesa fez, né? Mas um formato muito brasileiro. Então eu acho interessante, assim, eu particularmente eu acho que esse é o tipo mais legal de filme brasileiro, assim, né? Que é um filme brasileiro que está preocupado com várias questões, mas ao mesmo tempo tem a irreverência brasileira, a loucura de jogar tudo pro alto, né? E falar sobre os temas, mas não falar direito, né? Ele fala sobre desigualdade social, ele fala sobre política, ele fala sobre ladrões, ele fala sobre terrorismo, ele fala sobre OVNIs, ele fala sobre tudo, né? Corrupção, ele fala sobre todo tipo de assunto, mas num formato muito mais leve e livre e anárquico, né? Então, e ao mesmo tempo ele empresta um pouco da estética do cinema novo e cria essa maluquice aí, né? Que pra mim é sensacional, assim, né? Eu sou apaixonado pelo jeito que o rádio conta a história, né? Como o rádio ele vai com a mulher e o cara, né? E os dois vão falando e as palavras se completam e às vezes o que o cara tá falando e quando a mulher vai falar, né? As palavras dão um sentido diferente, né? Como tem uma hora que ele fala na propriedade, ela fala privada, e o jeito que ela fala a palavra propriedade privada, né, nessa frase, assim, é uma coisa normal, básica, né, pessoas têm propriedades privadas, né, tanto que é até uma grande discussão aí e tal, né, ele não bota isso à toa, né. Mas o jeito que ele fala privada, né, é uma coisa jogada, uma coisa engraçada e maluca que ele te remete, né, a privadas, né, a própria privada, a literal privada, né, e te tira um pouco, né, se fosse uma narração mais óbvia e tranquila, assim, né. A narração no rádio é incrível, um show, assim, eu acho que eu nunca vi um filme que faz algo tão perfeito, assim, sabe, de uma narração que ela não é confiável, ao mesmo tempo ela está contando a história e ela, se você parar para pensar bem, o filme ele se escora muito nela, não no sentido de precisar dela e que o filme não seria bom sem ela, não, mas ela se escora no sentido de que a narração ela é muito importante para te contar algumas coisas que a câmera não te conta. Por exemplo, ela tá falando de terrorismo e de grupo e de eles estão fazendo muitas coisas por aí e tal, mas a câmera nunca mostra isso, né? A câmera mostra só o Luz lá parado com uma arma e tal. Não acontece muito, e fica um barulho, né, de bombas e tal, mas não acontece muito das coisas que estão sendo narradas, né? Mas a narração, ela cria muito bem esse papel, né? Porque você foi acostumando a entender a narração pelas coisas que o Luz fazia, né? Só que aí depois ela vai pra frente, vai pra outros lugares, assim, né? E além disso tem os letreiros, né? Passa os letreiros escrevendo coisas lá, coisas absurdas e tal. E aí tem também cartazes pela cidade, jornais, tem o Luz escreve em vários lugares, né? Picha outros lugares. Então é um filme com muitos efeitos visuais, assim, né? Efeitos visuais no sentido de coisas para você ver além do que ele quer passar básico, assim, né? De filmar os personagens e tal, né? Tem muita coisa nos arredores do filme, né? Que você pode
parar e prestar atenção, assim, né? O jeito que ele escreve as cartas pra polícia, né? Com todas as palavras escritas erradas, assim. É um negócio muito legal, né? Agora que eu falei coisas muito loucas e aleatórias sobre o filme, vamos dar uma tranquilizada e meio que tentar pegar uma ordem mais cronológica, assim, né? O filme meio que faz uma origem, né, pro Bandido da Luz Vermelha. Ele fala, ó, eu nasci aqui, mostra ele criança, né, no meio de um lixão, no meio da favela lá dele lá e tal. E mostra que, né, ele ficou daquele jeito porque era a única alternativa, né, que ele percebeu ali pra ele, né. Falou, tem que avacalhar, né, tem que avacalhar e tal. E logo depois ele cresce e já mostra ele como criança com uma arma, e depois adulto já fazendo o primeiro roubo dele, né, e tal. E é interessante dele nos roubos e ele, quando ele vai falando as coisas sobre ele mesmo, né? É como ele tem um entendimento sobre ele mesmo, assim, né? Ele fala muito dele mesmo, ele é muito consciente de si mesmo, assim. Ele fala, eu sou um boçal. Ele entende o papel dele na sociedade, né? Que na verdade ele é um papel que ele tá fora da sociedade, tá jogado fora da sociedade, né? E aí ele compreende que o papel dele, sendo que a sociedade não aceitou ele, não ajudou ele, não quis ele, é avacalhar toda a sociedade, né? E ele vai lá e avacalha geral, né? E aí eu gosto muito do Projeto Candela, todos os personagens, todo mundo ali que participa, todos os núcleos, né, são zoados também, são fracassados, né, os policiais, né, são policiais truculentos, burros, que também odeiam as pessoas, né, o policial falando da arte moderna é muito bom, né, que ele fala... eu odeio arte moderna, odeio esse negócio de arte moderna, coisa de depravado, um lixo, né? Eu jogava tudo fora e tal. E aí, numa época, né, que tava se pensando sobre isso, né? Esses filmes, né, dessa forma, esses novos filmes tentando fazer coisas novas, né, e tal. Então é muito um comentário sobre também as coisas artísticas que estavam acontecendo na época, né? E que a institucionalidade, ela não tem uma visão tão favorável a esse tipo de coisa, né? Mas, né, sobre o filme, aí vai para esses policiais, né, e mostra isso dos policiais, como eles são truculentos, como eles são estúpidos, né, e tal. E o Luz continua fazendo os seus delitos aí, né? Tem uma cena incrível que ele pede pra mulher fazer um omelete pra ele, né? Ainda fala que o tempero dela é muito bom, né? E aí o interessante é que o filme vai acompanhando o Lúcio, ele fazendo coisas muito malucas e aleatórias o tempo todo. E ele vai fazendo essa autoavaliação, né? Falando muito sobre ele mesmo. E vem os jornais, vão falando coisas, vão falando que ele é de um lugar, que ele é do outro, que ele é aquilo, que ele é isso. Que é muito esse negócio também, né? Da imprensa que acaba... soltando muitas informações e tentando e falando coisas que não são tão reais, né? Famosas fake news, né? Mas no formato ainda que era mais controlado, né? Que a imprensa era só ruim, né? Agora tem a imprensa, tem contra-imprensa, tem guerras de notícias falsas, né? Mas no sentido deles era só de uma imprensa fraca, né? Que não sabe muito do que tá falando, né? Outra cena muito legal também é quando ele vai no cinema e ele tá comendo um milho no cinema e ele tá olhando com binóculos o filme, né, e tal, e é muito interessante, assim, né, tem vários momentos, assim, que ele tá em cinema, são 2 momentos que ele tá no cinema e ele sempre tá subvertendo o cinema, né, o formato que o cinema tem que ter lá, né, como o filme, né, é uma subversão também um pouco ao cinema, né, e tal. E eles falam muita coisa, né? Falam coisas muito aleatórias, soltam frases muito malucas, né? Mas soltam várias coisas assim que têm sentidos, né? Uma hora ele fala assim, o Lúcio tá entrando no lugar e tem um vigia, né? Aí ele fala, vigia tem que morrer, ganha 80 conto para proteger 80 milhões, tem que morrer. Que é, né, uma coisa bem complexa aí, né? Falando um pouco sobre essa questão do trabalho, da riqueza e de quem que está fazendo, por quem que a gente faz as coisas, né? Por quem que a gente está fazendo nosso trabalho, né? Um vigia está sendo explorado para proteger a riqueza do explorador, né? É um negócio complexo aí e tal, né? É tão interessante que ele não aprofunda, né? Ele só toca nisso, né? Ele fala essa frase do vigia e você que viaja aí, né? Na sua vida. Eu, né? Como sempre, eu vou viajar para um lado, né? Marxista aí e tal, e tentar fazer essa análise aí. Muita gente pode só falar, é mesmo, ou não, tá muito louco.
Ou, não sei, né? Pode ter vários tipos de interpretações, né? Isso que é muito legal. E aí, depois de um tempo, né, que a gente tá seguindo aí o Luz, ele tá fazendo barbaridades pela cidade, né? E as coisas que ele faz, muita coisa nem faz sentido, né? Tem uma hora que ele tá fazendo tipo um shake, tá botando tanta coisa no liquidificador, não sei, e ele sai botando uns produtos nada a ver, depois mete 2 ovos ali, mas ele nem bate nem nada, ele só toma. É o filme, né? Uma confusão. Eu acho que muitas coisas são autorreferências ao próprio filme, né? Uma confusão de elementos ali, né? Engole esses elementos malucos que eu tô botando aqui, né? Mas, ao mesmo tempo, né, não é uma gororoba de filme, né? É um filme que sustenta muito bem, né? Um filme muito lindo, assim, uma montagem muito boa com a narração que eu falei, né? Que complementa o filme de uma forma maravilhosa, né? E aí depois o Luz ele vai pro político lá, né? Mostra muitas coisas do político, o JB, né? E aí é toda uma crítica também, né? Tem toda uma crítica até óbvia, entre aspas, assim, né? Do político. O político, ele é fantástico, assim, né? As frases que ele solta, eu até anotei aqui, de tão impressionante que é, né? Que ele fala que ele vai abrir todas as prisões, ele vai fazer a casa do pai solteiro, ele vai promover o Natal da criança mal criada, ele vai fazer o pobre mastigar, ele vai dar chiclete para todos os pobres. E ele vai fazer o lar do bilionário arruinado. é, é muito na cara, é muito piada, muito uma sátira muito boa assim de políticos, né? Mas é algo muito legal, muito interessante pensar. Tanto que é uma coisa, né, que igual voltando lá ao Terra em Transe, né, que o Glauber Rocha faz de forma séria, né? E ele faz com pequenas frases de forma completamente irônica, assim, né? E pelo menos para mim, assim, tem resultados muito parecidos, sabe? Eu acho que você consegue ver o político demagogo, o político que a institucionalidade não vai resolver as questões, né? Com esse político, assim, completamente pintado como um maluco que fala as coisas ao contrário, né? Eu acho que funciona muito bem, né? Eu acho que ele consegue pintar esse quadro, assim, da política muito bem, né? E aí, a partir dessa entrada do JB no filme, eu acho que ele entra na metade do filme, acho que uns 45 minutos, 50 minutos de filme, assim, né? E o filme, ele vai com uma construção, né? Um conjunto, assim, muito interessante desse JB, depois com o terrorismo, né? Que ele entra para um grupo terrorista e o JB tá por trás disso, né? E, além disso, ele conhece a Janete Jane, que a Janete Jane modifica todo o filme, né? Eu acho que é o encontro da Janete Jane com ele que meio que promove o fim do filme, né? Porque ela encontra ele descobre, né, o que ela estava arrumando lá, ela tinha outro cara lá, né, meio com uma situação de cafetão, não sei, confusa e tal. E ele fica puto com ela e ela rouba ele e descobre que ele é o bandido da luz vermelha, né? E entrega ele e tal. Que é até uma cena muito boa, né? Que ela vai atrás do carro dele, abre o porta-mala e vê as coisas dele. Aí tem um cartazinho lá do Corinthians, né? Então dá pra ver que ele é corintiano. E as cenas dele com ela são muito boas, né? A cena dos dois na praia, muito legal. Eles lá com o carro na praia e tal, conversando, coisas malucas sobre a vida, não falando nada com nada, né? E tal. E aí o desfecho do filme, né? Ele vai colocar uma bomba no carro do JB lá, mata o JB, mata o alemão que a gente não sabe de onde vem e para onde vai, e quem que é, eles falam, né? Que é alguma coisa do Hitler e tal, mas você não pode confiar, né? Como a gente disse na rádio. E ao mesmo tempo tá chegando alienígena no país, né? OVNIs estão aparecendo, e aí a Janete entrega ele pra polícia, acha a casa dele. Ele foge, ele volta pra matar a Janete, mata ela numa cena muito legal, que a amiga dela tá lá e elas estão mexendo com fogos, e aí ele vai pro meio de uma praça com fogos, né, uma coisa confusa, maluca, ele volta pro local dele, lá de nascimento dele, né, toca uma música em espanhol. E se mata com aqueles fios lá, né, com eletricidade e tal, e aí vem o policial e pisa e se mata também, e aí logo depois começa uma guerra entre aviões e os OVNIs, e nada significa nada, e tudo significa tudo. O filme, como ele diz, né, um western, é um filme policial, é um filme do Godard,
e é um filme de ficção científica, tudo misturado e ao mesmo tempo super brasileiro, né? Que pega todas essas referências do cinema novo, ao mesmo tempo dando velho vague, ao mesmo tempo cria uma coisa única com essa narração e essa montagem. Então, por isso tudo, assim, né? Que eu adoro esse filme, assim. Eu acho que ele é o Brasil urbano colocado dentro de um filme, assim, a maluquice do Brasil com uma reverência, né? Ele é tipo... Ele é uma chanchada com muito conteúdo, que explora muitos gêneros, que explora muita coisa, e que tenta coisa demais e pra mim acerta completamente. E por isso que eu adoro O Bandido da Luz Vermelha. E é isso, gente. Então, até a terça-feira que vem, né? Então assistam aí os 2 filmes. São Paulo, Sociedade Anônima, de Luiz Sérgio Persson, de 1965, e o 8º colocado, que é Cidade de Deus, né? Do Fernando Meirelles e da Kátia Lund, né? De 2002, aí, nosso primeiro filme saindo desses anos conturbados. Na verdade, o Cabra Marcado para Morrer é de 80 e poucos, né? Mas ele ainda vem com toda essa questão dos anos 60 lá ainda, né? Nós tivemos o Limite da década de 30, e depois os 2 de Glauber Rocha, que era da década de 60, esse que era da década de 60, e o Cabra Marcado, né, década de 80, mas muito voltando para os anos 60, né? Aí nós vamos ter um dos 65, né, São Paulo, Sociedade Anônima, e aí a gente vai sair disso tudo para Cidade de Deus, que é um filme muito mais contemporâneo nosso, né, um filme pós-retomada, né? Um filme com formato bem diferente, né? Um filme do jeito novo brasileiro de se fazer um filme, né? Talvez um jeito novo que é muito mais antigo do que o jeito que fazia nos anos 60, que é bom pra gente até saber, né? A gente até conversar um pouco sobre isso. Então deixa pra lá, né? Deixa pra quando chegar na quinta-feira que vem que a gente vai discutir o Cidade de Deus. Se eu lembrar de falar desse tipo de coisa, que eu acho que eu vou lembrar. Então é isso. Até a próxima.